Com a palavra o senhor Rafael Guarilha, chefe de inovação da Stone. Bom dia a todos, senador Tasso Gereissati, senador Armando, demais senadores. Eu vim falar um pouquinho sobre um assunto que é muito novo, então eu vou fazer uma introdução um pouco mais detalhada, tentar evitar os assuntos técnicos aqui. É um assunto muito técnico em diversos aspectos, que vão desde teoria de jogos, economia, até computação, criptografia. Então, o nosso objetivo aqui não é entrar em todos os detalhes técnicos de por que isso funciona, mas tentar explicar um pouquinho de onde surgiu isso, de onde vem a blockchain, qual é a relação da blockchain com o Bitcoin e como isso pode ser usado no âmbito desse debate aqui, que é a redução de spread e a desintermediação de serviços financeiros. Então, eu queria começar com essa citação que está na Bíblia, né? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, exigisse com juros? Então, assim, a gente está há 2000 anos, pelo menos, em cima desse mercado, com a mesma forma de raciocínio, com a mesma forma de atuação, né? Bancos são bancos há muito tempo, funcionam de um jeito muito semelhante, não tivemos grandes inovações na forma como o banking é feito desde períodos muito antigos, e esse é um indício disso. Então, inicialmente, a gente tem aqui tipos diferentes de sistemas de rede, né? Nós temos um sistema centralizado, que é como funciona hoje o STR, por exemplo, que é a infraestrutura de mercado do Banco Central. Então, o STR funciona debaixo da centralização do Banco Central, o Banco Central é quem toca isso, e a gente teria um sistema como esse primeiro esquema lógico. Você tem um outro sistema que é o sistema descentralizado, que é como funciona a internet. Você não tem um órgão centralizador, mas você tem diversas instituições que centralizam o acesso a isso. Montar um provedor de internet, montar um servidor de internet de level 1, montar um servidor desse tipo é um processo extremamente burocrático, não é uma coisa muito democrática, não é qualquer um que pode abrir um nó de internet desse. E aí a gente entra para uma nova categoria de sistemas, que são os sistemas P2P, como são chamados, né, o peer-to-peer, que eles já são sistemas distribuídos. Nesses sistemas distribuídos, você tem participantes se conectando diretamente a outros participantes e formando com isso uma rede onde todos são iguais dentro dessa rede. Todos os nossos sistemas financeiros até hoje tinham muita dificuldade de existir no mundo peer-to-peer, porque você inclui uma série de dificuldades de acesso à informação e de proteção. A gente já tem dificuldades, como a Ana falou, na parte de Open Banking, só para garantir segurança de acesso de dados. Imagina num mundo onde todos os dados são nativamente públicos. Então, esses problemas eles são objeto de estudo há muito tempo na academia e a gente tem uma base teórica muito forte em cima disso. Basicamente, o que a gente quer é responder essa pergunta: como é que eu posso confiar em uma rede sem eu necessariamente confiar nos membros dessa rede? Tá? Então, essa é a grande inovação que a blockchain traz para a gente, é a questão de confiança numa rede onde a gente não tem confiança em nenhum dos seus membros. A história é uma inovação da noite para o dia que demorou aí 30 anos, mais ou menos, para acontecer. Tá? Então, a gente vem desde a década de 80, com a inovação dos Merkle Trees, a gente vem tendo uma série de avanços tecnológicos, uma série de avanços acadêmicos, e a maioria desses avanços são esquecidos na academia. Você tem uma questão da gente ir tendo pequenos avanços que, na época, à luz da época, eram quase que inúteis. E aí, quando o paper do Satoshi Nakamoto, né, traz esse conceito para o Bitcoin, ele pincela uma série de outros conceitos, e esses conceitos, enfim, ganham relevância. A gente está sem a tela aqui. Bom, vou pegar a apresentação aqui para eu seguir. Então,
Vocês percebem que eu comecei falando de Bitcoin, não há muito como separar o assunto blockchain do assunto Bitcoin, né? Blockchain é um termo que surgiu depois da invenção do Bitcoin, para justamente trazer um guarda-chuva para todas essas novas iniciativas tecnológicas que estavam surgindo. Tá? A relevância hoje é muito grande. Bitcoin tem 7 bilhões de dólares por dia movimentados, mais ou menos, com 99,99% de uptime. Então, é praticamente uma rede que não cai. A americana ACH, de Automated Clearing House, fez 99,93% de uptime no último trimestre do ano passado, enquanto o Bitcoin teve 100% de uptime nesse mesmo período. Quer dizer, a gente tem uma infraestrutura não só de transferência de recursos, mas sim de propriedade digital, que não depende de confiança e que tem 100% de disponibilidade. Hoje a gente tem mais de um satélite no espaço, transmitindo a blockchain do Bitcoin, de modo que a gente não precisa nem da infraestrutura da internet mais para estar conectado nessa rede, para usar essa rede. Hoje tem outros projetos, né? A gente tem projetos nesse cenário aí, eu tinha uma tabela com um top 10 para mostrar para vocês aqui, que a gente tem Bitcoin e Ethereum, que são os dois principais projetos nesse mercado. A gente tem a terceira, já é um scam, como a gente chama, né? Já é um esquema de quase que de roubo de propriedade, chama Bcash. E então esse mercado é um mercado que está um pouco ainda um velho oeste, assim, né? Você tem alguns projetos que são muito, muito sérios de um lado e outros projetos como o Bcash que estão justamente tentando surfar essa onda e olhando justamente pelo ponto do benefício econômico para os seus fundadores. Então, é muito difícil a gente, olhando para esse assunto, saber, sem uma análise mais profunda, separar o que é muito bom do que não tem fundamento. Tá? Então, fica muito, muito complicado olhando de fora, porque ainda está muito cedo nesse mercado. Acho que a gente está voltando com a tela aqui. Então, o que a gente tem de oportunidade aqui? Tá? A gente tem, além da infraestrutura de pagamentos, que é a coisa mais natural, tudo o que é cartorial, tudo que a gente hoje faz em cartório, tudo que hoje a gente depende de um registro centralizado, isso pode ir para um ambiente descentralizado, distribuído, onde todo mundo controla a sua própria informação e a gente não precisa necessariamente confiar em instituições. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho só para mostrar os projetos e o valor de mercado desses projetos hoje. Tá? A gente ainda não tem nenhum caso de uso em larga escala que não seja como forma de pagamento, né? Que não seja a utilização de blockchain como uma forma de pagamento, mas a gente já tem o Ethereum e o Ethereum Classic, que são dois projetos aqui que estão buscando dar para a gente a noção de smart contracts. Esses contratos inteligentes são só um nome rebuscado para dizer código que roda nesse ambiente descentralizado. Então, não só o Bitcoin vem e traz uma questão de propriedade estar distribuída, eu não precisar mais de confiança para garantir que aquela propriedade é minha ou que aquela propriedade é de um dos senadores, eu agora tenho uma situação onde eu pego aquilo que a Amazon provê, aquilo que o Google, Microsoft, essa coisa da cloud, e a gente distribui isso também. Então, você pode ter programas e sistemas e, no fim, até empresas completamente autônomas rodando numa estrutura completamente distribuída. Então, casos de usos para essas aplicações distribuídas, né? Legal, a gente tem essa infraestrutura onde agora a gente consegue efetivamente garantir a propriedade de ativos digitais, né? E eu não consigo duplicar esses ativos digitais, eu não consigo pegar um Bitcoin meu e fazer uma cópia dele, fazer uma falsificação desse Bitcoin. Isso é matematicamente impossível. Assim, custaria, da ordem de bilhões de dólares por dia de custo para manter essa falsificação ativa. Então, é uma coisa que inviável do ponto de vista de incentivos econômicos.
O que a gente tem hoje de projetos em desenvolvimento que valem a pena a gente citar aqui é a infraestrutura de pagamentos, que é quase que nativo nesse âmbito de atuação, os registros e as operações cartoriais, que são um segundo candidato. A gente já teve operações nos Estados Unidos de casas sendo registradas à venda na blockchain, né? Inclusive a primeira transação de Bitcoin carrega consigo uma notícia de 2009, dizendo que o chanceler britânico estava quase dando um segundo bailout para os bancos, né? Estava quase pagando para os bancos uma questão de risco sistêmico que existia, e no meio da crise eles precisavam de uma injeção de capital. Então, todo esse cenário aqui surge de uma certa insatisfação com a cultura bancária e a cultura de too big to fail, como eles chamam lá fora, né? De ser grande demais para poder falir. Então, não é uma coisa brasileira, nesse aspecto em si não é uma jabuticaba, diferente da questão de spreads bancários, essa questão de grande demais para falir, a gente vê aqui, e isso aqui é uma resposta, né? O assunto blockchain é justamente uma resposta do mundo, né? Do mundo open source, da comunidade de desenvolvedores open source, para tentar resolver isso de uma forma com mais transparência e uma forma baseada muito em matemática, né? Em coisas que podem ser academicamente verificadas. A gente tem uma questão de mercados preditivos e bolsas de apostas, que hoje são coisas um pouco centralizadas e um pouco difíceis também da gente ter uma auditoria em cima, da gente ter um acompanhamento sério, e isso daqui traz para um ambiente onde as coisas são altamente abertas e muito mais fáceis de serem verificadas. A parte de gestão de identidades e votos, inclusive a Ethereum Foundation tem um projeto aqui já com a casa, se eu não me engano, ou se não é aqui no Senado, é na Câmara dos Deputados, na figura do Alex van der Sande, que estão olhando para isso, para tentar cumprir aquela promessa constitucional de que petições com 1% de apoio popular têm que ser debatidas. Com isso daqui, a gente consegue associar a identidade das pessoas na blockchain, e a gente consegue ter uma trilha de verificação completa em cima disso. Então, dá muito mais transparência e controle, ainda mantendo votos secretos. Então, não há como a gente fazer um meio do caminho entre a transparência na informação do que foi feito e conseguir segurar a informação de o que foi feito, né? De como foi feito isso. Então, a parte de gestão de cadeia logística também é um outro candidato muito grande para isso, porque tem essa característica de desconfiança de múltiplos players numa cadeia, né? Você tem, às vezes, pessoas e empresas em outros países que você não tem muito contato, então isso é um outro problema que atrai muita atenção. E, por fim, gestão de ativos e governança digital. A partir do momento que a gente tem esse ativo que não se pode duplicar, que não se pode falsificar, que é infinitamente divisível, você tem oportunidades novas, né, desde micropagamentos até a participação em empresas, né? A gente tem um movimento das ICOs, né, Initial Coin Offer, que são ofertas iniciais de moeda, que surgem desse mercado aqui e funcionam muito semelhante a um IPO, né, uma oferta primária de ações. Esse mercado ele traz novas visões e novas formas de executar coisas que a gente já faz há muito tempo, que é a coisa do banco, que está aí há muito tempo, né? Essa coisa da desintermediação traz uma série de vantagens, a gente já vem olhando para isso há muito tempo. Antes do Fed nos Estados Unidos, alguns bancos emitiam sua própria moeda, então você tinha moedas em circulação que eram emitidas por bancos privados. Essas moedas saíram de circulação porque elas apresentavam um risco sistêmico para o país e para a economia como um todo, justamente porque você não tinha transparência e visibilidade na gestão dessas moedas. E hoje, com o blockchain, a gente consegue resgatar um pouco do conceito disso,
quão interessante é você ter um arranjo de pagamento, uma moeda diferente, com funcionamentos e regras diferentes, trazendo transparência como uma coisa nativa da estrutura, e também atendendo a essas demandas regulatórias que existiram no passado, por transparência e por influência de governança, né? A governança ela é definida em código e ela é executada na rede pelos membros dela. Então, são programas de computador que não dependem da interação das pessoas. E aí, por fim, eu vou deixar uma citação aqui do Mark Andreessen, que é o inventor do Netscape Navigator, o primeiro browser de internet que hoje é o Firefox, né? Então, o Bitcoin nos dá pela primeira vez uma maneira de transferir uma forma de propriedade digital para outra pessoa, de modo que a transferência seja segura, pública e tenha legitimidade incontestável. Então, era isso que eu queria apresentar para os senhores aqui, que há uma oportunidade muito interessante de estudo nessa frente, ainda é um ramo muito, muito novo, e a entrada de uma regulação muito forte em cima disso pode trazer efeitos assim, irreparáveis no longo prazo. Existe, sim, uma preocupação de informação ao público para a gente saber orientar o que são projetos interessantes e o que são projetos legítimos daqueles projetos que visam só o enriquecimento dos seus fundadores, mas a gente está de frente a uma inovação que é muito difícil acertar e garantir aqui para os senhores em que ponto vamos chegar no futuro, mas é muito semelhante ao que aconteceu com o surgimento da internet e a gente devia estar aqui de olhos muito abertos para isso. Muito obrigado.